Quando a gente pega um movimento retilíneo uniformemente variado, e a gente observa ali, conforme passa o tempo, as posições do móvel vai mudando daquele jeito. Ele está andando em linha reta, só que está variando a sua velocidade ali em progressões aritméticas quando a gente tem intervalos de tempos fechados. Ai, peraí, que eu apertei alguma coisa muito doida aqui. Agora vai. E, então, nós vamos ter, por exemplo, parábolas. Se a velocidade inicial é igual a zero, então ele parte do repouso, e ele acelera sempre para o mesmo lado, ele vai só aumentando cada vez mais a sua velocidade. Um móvel que anda em linha reta e que só começa parado e vai aumentando cada vez mais a sua velocidade... Ah, não se esqueçam, além do like, deixa também um comentário. Me diga aí se você ficou com alguma dúvida em relação a essa aula, se você quer algum tema de aula ou algum assunto que você queira discutir. E claro, me encontrem nas redes sociais também, mas não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. É isso aí, boa aula! Então, ele vai começando a mudar de posição cada vez mais rápido. E ao mudar de posição cada vez mais rápido, nos mesmos intervalos de tempo, a gente vai ter deslocamentos cada vez maiores. Então a gente começa com um deslocamento pequenininho e depois deslocamentos cada vez maiores. É isso que vai acontecendo aqui. E o interessante é que, se a gente juntar todos esses pontos de um móvel que se move em MRUV, nós vamos ter uma parábola. Olha só que bonitinho. Exatamente uma parábola. Aquele móvel que já estava com velocidade inicial, então, para o mesmo lado da aceleração, a gente vai ter uma parábola também. Onde aqui nós vamos ter a posição inicial, ó, gráfico, posição, tempo. Tá? Gráfico, posição, tempo. Nós vamos ter também um pedaço de parábola. Veja que aqui na física a gente não utiliza a parábola inteira, né? Porque a gente começa a contar o tempo a partir do tempo igual a zero. Então, valores negativos de tempo, a gente corta a parábola ali. Só no Dark que tem, né? Tempo negativo. E se o móvel começa se movendo para o lado contrário da aceleração inicialmente, então ele vai diminuir a sua velocidade até parar. E olha só, aqui no vértice, é exatamente quando a velocidade é zero, que vai ter a inversão de sentido. O que são as raízes aqui? A raiz 1 e a raiz 2. São os instantes de tempo onde o móvel passa na posição zero. Aqui é a posição Show de zero. bola. Tá? Então a gente pode, a partir de uma função, ou melhor, a partir de um gráfico posição-tempo, a gente pode justamente observar o seguinte: se nós temos um objeto que se move e um gráfico posição-tempo dele se encaixa com parábola, pois então a função de parábola é desse tipo, e agora a gente só precisa fazer a conexão. E olha só, essa conexão aqui é interessante. O coeficiente A, que vai indicar a concavidade, né? Se é sorriso, se é triste, né? Sim. O coeficiente A, ele vai estar aqui, ó. Cuidado para não confundir os A's, né? O A vai ser o A sobre 2. Aqui é o A da matemática, esse A aqui é a aceleração. Aceleração. Então, o coeficiente da concavidade da parábola ali, se é parábola côncava para cima, se é côncava para baixo, vai estar relacionado a metade do valor da aceleração. Isso tem alguma relação com a gente usar só metade da parábola? Não. Nenhuma. Não, essa é uma relação de coincidência matemática mesmo. Entendi. Quando a gente calcula, pega um gráfico parabólico de posição 2 por tempo, vai dar metade da aceleração. Legal, legal. Sempre. Eu creio que saia daquela velocidade média, que tem a média da velocidade final e inicial, e elas aparecem aqui também na fórmula, né? Vou já fazer isso aqui de cabeça. O coeficiente B é a velocidade inicial. O coeficiente B é a velocidade inicial. Show de bola. Então, o coeficiente B vai ser exatamente a primeira velocidade, a velocidade do início. A gente pode chamar essa velocidade inicial de V0. Dá para fazer uma relação, então, com o coeficiente B. Volta um slide naquele gráfico anterior. Por exemplo, nesse gráfico aqui, então, eu posso dizer que, por a posição inicial tá tocando na parte aqui, ó, da parábola, que é a parte decrescente, então essa velocidade inicial seria negativa? Sim. Show de bola. O que isso significa? Que ele começou descendo, começou andando para o lado negativo. Legal. Que é o lado contrário. Mesmo a aceleração estando positiva, que a concavidade está para cima. Mas aí que tá. Se a posição é positiva, a concavidade vai ser para cima. Mas a velocidade do objeto no início é para o lado contrário. Que é aquele caso da PA, a primeira PA que foi mostrada. Exatamente. Então ele vai ir diminuindo a velocidade até zerar. Quando ele chega exatamente no vértice da parábola, é quando a velocidade está zero. Quando ele parou de andar para o lado negativo, e agora ele vai voltar. Ele vai começar a andar para o lado positivo. Ele vai começar a ir subindo. Ele vai começar a voltar nesse eixo e ir embora, né? Aumentando cada vez mais a velocidade. Então, é isso que está acontecendo aqui. Essa é a interpretação. Exatamente a velocidade no início
é o coeficiente B. Show de bola. É o coeficiente B. Como é bonitinho, né? Tudo encaixadinho. Tudo né? encaixa. E o C é a posição inicial. É o valor, exatamente o valor que está sobre o eixo Y. Exatamente o valor que cruza o eixo Y. É a posição inicial. Show de bola. Tá? Exatamente ali. Então a gente corta a parábola ali, né? Essa parábola vai continuar para lá, né? Uhum. Na matemática ela aparece completa, inteirinha, bonitinha. Aqui na física a gente vai a partir do tempo igual a zero, que é o tempo que Fica a gente até mais começa a marcar. fácil de visualizar o B e o C, né? Porque ela já vai começar Sim, do eixo Y. se ela exatamente, se ela começa deslocada ali, a velocidade inicial, né, já vai ser para um determinado lado, ou seja, ali a parábola já começa decrescente. Mas essa decrescência, né, essa taxa de variação da velocidade... Existe alguma parte da física que estuda esses tempos negativos? Sim, na cinemática a gente pode também ter, em alguns casos, tempos negativos, né? Isso não aparece nas provas. Sim, tá? sim, sim. Mas o tempo negativo seria o quê? Antes do tempo que eu comecei a contar. Ah, tá. Seria um A previsão para o referencial. passado. De acordo com o tempo referencial, aí tem algo no passado. Seria a previsão para o passado. Entendi. Né? Então, se o objeto sempre se movimentou assim, eu peguei a partir daqui, esse aqui é meu ponto zero, né? Meu tempo igual a zero. Mas como é que ele se movimentava antes, né? Aonde ele estava, né? Exatamente. Tipo, os planetas estão aqui, vamos ver como era o Big Bang, Como era antes. vai indo até... Exatamente. Beleza. A deriva dos continentes é a mesma ideia. Como é que a gente consegue remontar aquela deriva dos continentes lá? Vendo como é que ele se movimentava hoje. Da Então, vendo como é que ele se movimentava hoje, a gente consegue voltar no tempo, ou seja, ir para tempos negativos. Seria antes do que a gente começou a contar, antes do nosso estudo. Tá? É uma previsão para o passado mesmo. Uma previsão. É melhor que cartomante. Melhor que cartomante. Isso aqui sim é que é previsão para o passado e previsão do futuro. Tá? É a cinemática. Esse é o grande poder da cinemática. A gente consegue, utilizando matemática, descrevendo movimentos, a gente consegue fazer previsões tanto para o futuro quanto para o passado. Certo? Aí a gente entende a equação horária do deslocamento. Porque a equação horária do deslocamento, lembrando que deslocamento é uma variação de posição. Se eu chamar aqui variação de posição de ΔX, não tem problema, vai ser variação da posição. E outro detalhe, né? Observe que o que é x lá na matemática é tempo aqui na física. O que é x lá na matemática, aqui vai ser tempo. E o que é y, ou função do x, na matemática, vai ser a posição x. Show. Mas a posição x também pode ser a posição s, pode ser a posição y também, pode ser... Depende do eixo que a gente está usando. Depende do referencial também. Então, aqui na física, a gente fica com a simbologia mais aberta. Tá? Vai depender muito de cada prova, de cada banca, de cada professor. Beleza? Então, vamos lá. Aí a gente entende a equação horária para o deslocamento. Equação horária, porque é dependente do tempo. Tá? Então, aqui as posições vão ser funções de tempo. E eu juntei o ΔX, que é x final menos x inicial, a variação da posição. Tá? Então, isso aqui é variação da posição, como D. A variação da posição como D, de deslocamento, tá? Então, cuidado, ó. Isso aqui é deslocamento, tá? Não é distância, é deslocamento, é um ΔX, tá bom? Então, a gente começa a entender aquelas equações todas que a gente viu ali. E a última, para a gente se encaminhando aqui para o final da nossa aula, é a interpretação, usar todas essas ferramentas para a interpretação do gráfico da velocidade no tempo. Porque agora, se o objeto tinha velocidade inicial, 0, e ele vai aumentar cada vez mais a sua velocidade, sempre na mesma taxa, sempre seguindo aquela relação. Então, se ele tem velocidade inicial igual a 0, essa reta tem que começar no 0. Mas conforme o tempo passa, as velocidades vão aumentando sempre com a mesma taxa. E se a aceleração, então, é sempre a mesma, isso aqui vai dar uma reta crescente. Ou, nesse caso aqui, o objeto sai com um determinado valor de velocidade, que já é um valor para o mesmo lado da aceleração, e ele só aumenta cada vez mais a sua velocidade, vai ser uma reta crescente, só que vai começar num outro lugar. Ou, se ele começa inicialmente andando para o lado contrário da aceleração, e o lado contrário é um valor negativo, então, onde começa essa reta muda, tá? Muda. Veja que aqui, ó, é o valor de tempo quando a velocidade é igual a 0, ou seja, aqui vai ser o mesmo intervalo de tempo do vértice da parábola, que corresponde a esse movimento. Tá? Então, é muito comum aparecer em provas de física gráficos de posições e tempos e perguntar qual é o gráfico da aceleração por tempo, qual é o gráfico da velocidade por tempo. Entendi. Então, a gente tem que conseguir fazer essas relações aqui entre os gráficos.
Então, se nós temos gráficos de velocidades e tempos como retas, a gente já sabe qual é a matemática das retas. Tudo serve. Tudo serve, é a mesma ferramenta. Só que o que vai mudar agora? Que a aceleração, o coeficiente angular vai ser a aceleração. Olha só que bonitinho. Aqui vai ficar a aceleração bem bonitinha. Lembrando que o x, para a matemática, vai ser aqui o tempo, para a física. O coeficiente linear, o b, ele vai ser justamente o valor inicial da velocidade. O valor inicial da velocidade. Tá? Aqui o y, que é a função de x, aqui o y vai ser a própria velocidade, que é uma função agora do tempo. Show de bola. A função do tempo. E essa é chamada de equação horária da velocidade do MRV. Então, a mesma ferramenta que a gente utilizou para o MRU, a gente vai usar aqui a mesma ferramenta para o MRV, as mesmas interpretações, as mesmas ideias para cálculos de áreas. Tá? Então, a gente consegue entender a equação 3 também. Então, a gente viu aqui 3 das 4 equações do MRV e o porquê que elas são assim. Por que a gente tem essas 3 equações? A primeira, deslocamento, igual a velocidade média, que é a média aritmética das velocidades vezes tempo. A segunda, que é a equação horária do deslocamento, que vem da equação horária da posição, que é uma função de grau 2 da parábola, e a equação 3, que é a equação horária da velocidade. Certo? Então, muito obrigado. Olha, fechou. A aula começou devagar, né? Ela começou só brincando e pegou fogo o negócio aqui. Não tem como a gente medir aqui a importância dessa aula, dessas ferramentas matemáticas que vai te ajudar a entender matemática e a entender física junto. Né? Então é você utilizar esses conhecimentos de matemática que você já tem que saber para a prova e usar na prova de física, porque você já tem que saber isso mesmo. Né? Então já junta as duas coisas numa só.